na minha igreja ali não é falando, irmãos, é uma coisa que não serve de Deus, como mostrou, uma coisa pessoal que aconteceu comigo, irmãos. Eu, desde pequenininho, irmãos, me dedicava à leitura da Bíblia Sagrada, irmãos. Para mim, irmãos, era uma coisa primordial, irmãos, para o meu crescimento como pastor. Irmãos, e vocês têm uma ideia, de 18 para 19 anos, eu já era formado em teologia, irmãos, dentro daquela igreja que eu pertencia. Irmãos, e eu nasceu dentro de mim, irmãos, um egoísmo. Irmãos, eu achava que eu era o dono da verdade por saber Gênesis e Apocalipse. Irmãos, em relação a essa obra aqui, irmãos, eu sou bem sincero, irmãos, bem sincero, eu tinha um problema sério em relação a essa obra, irmãos. Porque, irmãos, eu achava porque eu era pastor, tinha um conhecimento bíblico apurado, eu achava que só eu tinha a verdade. Irmãos, e para vocês terem uma ideia, irmãos, eu um dia estava esperando a condução, era 5 horas da tarde. Irmãos, e até então, irmãos, só estava eu ali naquele ponto, e de repente, irmãos, apareceu ali um cidadão. Irmãos, eu nunca ouvi, não o conhecia. Irmãos, e começamos ali, ter um diálogo, e ele falou, olha, eu fui na igreja ontem, e eu estou bastante feliz porque Deus falou comigo na palavra. Quando ele falou isso para mim, irmãos, eu falei, como que é, ó, como você entende que Deus fala com você na palavra? Quando eu fui lá na minha igreja, Deus usou de um homem e pregou para mim, e essa palavra está cumprindo na minha vida. Olhei para aquele cidadão, irmãos, e disse para ele, olha, eu vou te fazer uma pergunta com todo respeito, com toda educação, e você fala a tua palavra, você pertence a alguma igreja, assim, eu já percebi pelo sotaque dele, irmãos, que ele pertencia à congregação. Ele olhou para mim, irmãos, com muita sinceridade, serenidade, falou, olha, por misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, olhei para aquele cidadão, irmãos, com a minha arrogância, falei, olha, eu respeito a sua igreja, admiro bastante, mas, infelizmente, você está na doutrina errada. Eu falei, mas por que você fala isso? Eu falei, olha, eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas à Bíblia Sagrada. Irmãos, eu fiz algumas perguntinhas para ele, assim, aleatórias. Irmãos, e aquele cidadão, irmãos, olhou para mim, irmãos, e gaguejava, irmãos, não havia uma resposta da parte dele. Eu fiquei esperando ali, irmãos, e nada. E só que, irmãos, irmãos, em fração de segundo, irmãos, ele olhou para mim, irmão, dentro dos meus olhos, e ainda fosse hoje. Só que, irmãos, eu percebi que o semblante dele havia mudado. Do nada, irmãos. E naquela hora, irmãos, ele começou a pregar a minha vida inteirinha, irmãos. Uma coisa maravilhosa, irmãos, que me pegou de surpresa. Irmãos, eu fiquei aqui atônito, irmãos. Tentava argumentar algo, mas, irmãos, ele com muita firmeza, irmãos, tomado pelo Espírito Santo da graça. Irmãos, para vocês terem uma ideia, irmãos, aconteceu ali um fato, irmãos, da minha pessoa, irmãos, eu tinha 9 anos de idade na época, irmãos, no estado do Paraná. E para vocês terem uma ideia, irmãos, foi pregado, irmãos, aquele fato, mas de uma forma, irmãos, fiel, que eu não tive como argumentar aquilo, irmãos. Irmãos, eu fiquei atônito, irmãos. Ele pregando, e me dando recado, irmãos. E um determinado trecho da fala dele, eu interferi e disse assim para mim que o Deus que ele servia, que tomava ele pelo Espírito Santo, ia cercar meus caminhos um dia. Irmãos, olhei para aquele cidadão e falei, olha, desculpa, mas essa fala sua não condiz com o Deus da Bíblia. Porque, irmãos, tentando, irmãos, desdenhar da fala dele, e dizendo assim que Deus ia cercar meus caminhos, eu falei, mas Deus que você serve, ele é fazendeiro, ele é sitiante, ele tem alguma propriedade rural para cercar a vida das pessoas, mas ele não se deteve, irmãos, pegou o que ele tinha que falar, falou, irmãos, e eu ali atônito, irmãos, e ele simplesmente falou, olha, Deus me dá até aqui, e Deus que te abençoe, você não está entendendo nada disso, mas daqui o tempo você vai entender tudo isso, irmão. Simplesmente aquele cidadão se despediu de mim e foi embora, irmãos.
vocês terem uma ideia, irmãos, eu digo com toda a franqueza, irmãos, e sinceridade. Uma profecia, quando era verdadeira, irmãos, vocês não tenham dúvida alguma, irmãos, demore os anos que for, o tempo que for, ela vai se cumprir, queira sim, queira não, irmãos. Irmãos, obviamente, onde eu vivi ali, convivi a minha infância, irmãos, foi um divisor de água na minha vida, irmãos, não tenho nada a reclamar, só tenho que agradecer o período que eu fiquei ali, irmãos, um aprendizado maravilhoso, mas para cumprir, irmãos, essa profecia, para vocês entenderem o testemunho. Irmãos, eu me casei com uma jovem dali também, irmãos, praticamente nascida ali, irmãos, e na época, irmãos, gosto muito do louvor, irmãos, admiro muito, inclusive, irmãos, na época que eu estava lá, irmãos, admirava bastante a congregação pelo louvor, irmãos, era uma coisa que eu admirava bastante, irmãos, e irmãos, como eu gosto do louvor, formei uma dupla sertaneja com a minha esposa, irmãos, éramos bastante convidados, irmãos, na nossa igreja, nas demais igrejas, enfim, irmãos, um resumo da minha vida. Irmãos, para Deus entrar na minha vida foi difícil, irmão, realmente foi difícil. Irmãos, eu tinha um sonho, irmãos, antes de me casar, que Deus desse de presente para mim uma filha mulher. Era um sonho que eu tinha, irmãos, antes de me casar. Irmãos, e depois, irmãos, de algum tempo de casamento, são meus 2 anos de casamento, a minha esposa me pôs distante, irmãos, e eu fiquei feliz, irmãos, fiquei feliz. Inclusive, eu falei para a minha esposa, olha, não vamos fazer ultrassom, vamos esperar, porque eu quero ser surpreendido de uma forma positiva. Não, irmãos, que eu pensasse que tivesse um menino, eu ia ficar feliz, obviamente, mas eu queria uma menininha. Podia ver 10 meninos, mas eu queria uma menina. Irmãos, e para minha surpresa, irmãos, no dia do nascimento ali, que a minha esposa foi para a maternidade, irmãos, e eu fiquei feliz que a notícia ali, irmãos, que realmente era uma menininha. Irmãos, imediatamente, irmãos, eu fui ali, no centro da minha cidade, irmãos, comprei, fiz questão de fazer um churrasco da minha filha, irmãos, comprei tudo do bom, do melhor, dentro das minhas condições financeiras. Irmãos, essa criança veio para o nosso lar, irmãos, e eu vivia em prol da minha filha, irmãos. O resumo da minha vida era a minha filha. Irmãos, essa criança ficou conosco, irmãos, bem, de saúde, 3 anos, irmãos. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o aniversário dela de 3 anos no domingo, irmãos. Convidei os amigos, as amiguinhas, enfim, irmãos, fiz uma festa maravilhosa. Irmãos, quando foi na manhã de segunda-feira, irmãos, começou o nosso sofrimento. A minha filha amanheceu com quadro febril, irmãos, e ficou ali, irmãos, eu achei que era uma coisa relacionada à gripe. Irmãos, e se passaram os dias, irmãos, aquela febre persistia. Resolvi levar a minha filha ali na medicina da nossa cidade. E chegando ali, irmão, o médico fez uma avaliação e falou, olha, pai e mãe, fiquem calmos. E parece que era um quadro febril, mas vamos fazer alguns exames. Se tiver bem amanhã de manhã, a gente libera ela. Só que, irmãos, não aconteceu, irmãos. Os dias foram se passando, irmãos, e vocês têm uma ideia, irmãos, com 15 dias de internação, eu não reconhecia mais a minha filha, irmãos. Começou, irmãos, ferida por todo o corpinho dela, irmãos, feridas horríveis. Nasciam pequenas bolhas que se transformaram em feridas. Irmãos, na época, irmãos, a medicina ali, irmãos, não era avançada como diz de hoje. Houve ali uma suspeita de meningite, irmãos, até então não havia ali um diagnóstico mais preciso. Irmãos, e a minha filha ficou desse sofrimento aqui em Porto Feliz, irmãos, na Santa Casa da nossa cidade, por 28 dias, irmãos. E eu percebendo que a minha filha se definhava dias após dias. Irmãos, até que um dia, irmãos, uma segunda-feira, todos os dias estava ali em prol da minha filha, parei minha vida, irmão, parei meu trabalho, irmãos, fiquei em prol da minha filha, irmãos. E um desses dias, numa segunda-feira da 4ª semana, adentrei naquele hospital, o médico me abordou, falou, pai, vem cá, vamos conversar o assunto da sua filha. E eu assentei ali, irmãos, ele puxou a cadeira, eu assentei ali e falei, olha, pai, vamos, eu peço que você tenha calma, mas eu preciso passar uma situação. Eu estava aqui de plantão, 1h da manhã, mais ou menos, segundo o relato dele, a sua filhinha veio ter 2 paradas cardíacas. E nessas 2 paradas, nós achávamos que ela havia zerado. E no desespero, a gente entrou com choques torácicos para tentar reverter a situação.
E com muita dificuldade a gente conseguimos trazer ela de volta. Entubamos, ela está entubada, estado gravíssimo. Vamos transferir essa menina para Sorocaba imediatamente. E assim, irmãos, assinei aquele termo de transferência, irmãos. Chegamos ali às pressas na cidade de Sorocaba. Irmãos, uma médica já nos aguardava ali, irmãos. Quando eu me deparei com aquela médica, irmãos, eu vi ali minha esperança. Diante daquele quadro, a minha filha entubada ali, irmãos, magrinha, irmãos, debilitada. Eu simplesmente ajoelhei em frente daquela médica. Eu falei, doutora, por favor, salve a vida da minha filhinha. Irmãos, em prantos, eu disse isso. Aquela médica, com muito amor, com muito carinho, falou, pai, não precisa fazer isso. A gente vai tentar, de todas as formas, reverter essa situação. A sua filha está com uma infecção generalizada, um quadro de arritmia cardíaca. Isso explica 2 paradas que ela teve em Porto Feliz. E uma suspeita de meningite, irmãos. Eu ali, irmãos, em pranto, implorando por aquela médica, ela me acalmou, irmãos. Enfim, irmãos, deixei minha filha ali com a minha esposa, irmãos, e os dias foram se passando. Irmãos, até que, irmãos, um mês de internação, irmãos, eu adentrando ali, como todos os dias fazia. Quando eu adentrei ali, irmãos, eu me deparei com uma cena chocante de um pai que ama uma filha, irmãos. Vendo ali a minha filha inerte, em cima de uma cama, irmãos, e 2 enfermeiras espetando a minha filha com agulhas, tentando introduzir agulha no corpinho da minha filha, irmãos, na cabecinha, nos pezinhos, na mãozinha, irmãos. A menina estava da cor dessa parede, irmãos, parecia uma boneca ali inerte na mão daquelas enfermeiras. Irmãos, quando eu olhei aquela cena, irmãos, com meu coração sangrando, eu percebi, irmãos, que não havia mais nada a fazer, irmãos. Era questão de tempo, a minha filha ia embora, irmãos, e eu ali, quando as enfermeiras perceberam a minha presença, me chamou, falou, pai, vem cá, fique à vontade, irmão, porque elas perceberam que talvez seria o último momento que eu encontraria a minha filha ali, irmãos. Eu fui ali, irmãos, me debrucei em cima do corpo da minha filha e falei, filhinha, papai te ama, papai te pede perdão por isso. Papai não pode fazer nada por você. Se o papai pudesse tirar a sua própria vida, entregar para você, papai faria isso agora. Mas papai não pode fazer isso. Mas saiba de uma coisa, independente do que acontecer, saiba que papai te ama e vai te amar para sempre, irmãos. Enquanto eu disse isso ali em cima do corpinho da minha filha, irmãos. Saí dali, irmãos, com meu coração sangrando. Irmãos, peguei ali, irmãos, na época de um ônibus que saía de Sorocaba, irmãos, por volta de 6 horas. Peguei aquele ônibus e retornei para Porto Feliz, irmãos. Cheguei ali na rodoviária da nossa cidade, mais ou menos umas 7 horas da noite. Irmãos, eu estava, irmãos, com uma angústia, uma sensação de perda, irmãos. Que eu, irmãos, aquela angústia terrível. Irmãos, eu comecei a dar volta em torno daquela rodoviária, irmãos, totalmente transtornado, revoltado com Deus. Eu pensava assim, o que adiantou fazer teologia? O que adiantou fazer em Deus? Escatologia? Tanto curso que eu fiz sobre Deus da Bíblia, e minha filha está morrendo, ele não faz absolutamente nada. Irmãos, quando eu pensava isso, irmãos, eu vi uma cena que tinha 3 moços. E aqueles moços, irmãos, andavam na mesma direção que eu, do outro lado da calçada, irmãos, falavam tanto absurdo, passavam as moças ali, eles falavam aquela palavrão de baixo calão, e olhando aquela cena, irmãos, eu falei, isso não é real. Olha aí, essas pessoas com toda a saúde do mundo, jogando suas vidas na lata do lixo, e minha filhinha, uma criança de 3 aninhos, está morrendo dentro do hospital. Onde é que está Deus nessa hora? Irmãos, para vocês entenderem, irmãos, aqueles moços, irmãos, fora de si, irmãos, não sei se drogados ou embriagados, ele falou uma frase que me chamou a atenção, irmãos. Ele falou com os 2 menores que estavam do lado dele, todos observando, ele falou assim, pessoal, vamos respeitar que aí é a casa do homem lá em cima. Quando eles falaram isso, irmão, me deu uma certa curiosidade para ver o que eles estavam relatando. Quando eu olhei ali, irmãos, lá na frente, assim, irmãos, havia ali uma igreja. Olhei na frente, irmãos, congregação cristã no Brasil. Eu pensei assim comigo, jamais eu vou entrar, jamais. Mas eu estava no desespero, irmãos. De repente, irmãos, aqueles moços continuou, só que tem um detalhe, irmãos, eu fiquei pregado em frente da congregação, irmãos. Parecia que os meus pés simplesmente se colaram. Irmãos, e uma voz falou assim para mim, irmãos, você vai entrar aí, você vai perder todo o seu tempo. Você vai pegar logo ali a Marechal Rondon, escolhe um caminhão bem grande e se joga na frente e resolve essa situação sua, porque para você é fim de linha. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu ali em frente da congregação, um porteiro me avistou, irmãos, e olhou para mim e falou, e foi até a minha pessoa, irmãos, e falou,
moço, boa noite. Falei, boa noite. Tá tudo bem? Falei, tá tudo bem. Deseja entrar aqui conosco? Eu falei, não, muito obrigado, agradeço o convite de coração, mas já estou indo embora. Entra aqui conosco, fica à vontade. Se você não gostar, você tem toda a liberdade de retornar, não tem problema algum quanto a isso. Irmãos, quando aquele porteiro estava me convencendo, eu vi uma segunda voz como se fosse uma voz humana, irmãos, uma voz maravilhosa que eu jamais vou esquecer. Aquela voz falou assim para mim no meu ouvido, no meu coração: filho, entra aí que eu quero falar contigo. Glória a Deus. Irmãos, eu achei que eu estava enlouquecendo, irmãos. O porteiro, com muito amor, com muito carinho, me trouxe aqui na frente, irmãos. Sentei no segundo banco. Irmãos, o interessante de tudo isso é que não havia começado aquele santo culto. Irmãos, quando eu me deparei com isso daqui, irmãos, a liturgia diferenciada, irmãos, uma coisa maravilhosa, tudo organizadinho, as irmãs de véu na cabeça, irmãos, fiquei maravilhado só de ver isso, irmãos. E começou, irmãos, aquele santo culto, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Foi tocado o primeiro hino, irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, aquela aflição. Parecia que eu estava com uma tonelada nas costas. Só no primeiro hino, irmão, dessa orquestra maravilhosa, irmão, começou a entrar alegria no meu coração. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Eu fiquei maravilhado, irmãos, para resumir o testemunho. Irmão, chegou na hora da palavra, irmão. Foi um dia do destino, irmãos. O servo de Deus que atendia aquele santo culto, irmãos, era um irmão de bastante idade, irmãos. Ele ia presidindo o culto e eu ia observando, irmãos. E quando chegou na hora da palavra, nós lá, irmãos, era diferente. Nós levávamos a mensagem pronta. Nós líamos o texto e o contexto para poder pregar na igreja, irmãos. E ele, irmãos, olhou para os demais aqui na frente, ofereceu a palavra, irmãos. Ninguém tinha palavra, irmãos. E ele, com muita serenidade, irmãos, foi para a Bíblia Sagrada e falou, irmandade, vamos ficar bem na comunhão. Hoje do Evangelho de São João, ressurreição de Lázaro. Irmão, e ele com muita dificuldade para ler o texto, o contexto. Eu pensei ali no banco, falei, olha, o homem não sabe nem ler, o que vai sair disso daí? Mas tomado pelo Espírito Santo da graça, irmãos, ele começou a pregar aquela palavra. Em um determinado trecho da palavra, irmãos, ele falou assim para a Irmandade, Irmandade, vamos dobrar mais a comunhão. O Senhor Deus nos faz carne saber, pelo Espírito Santo da graça, que entrou alguém aqui no desespero. A morte está com a mão na fechadura da porta desse alguém. E com o pé na soleira da porta, é questão de tempo, o luto vai estar lá dentro desse lar. Mas se você crê que eu sou Deus, e os do homem semi-analfabeto, para falar com esse povo, eu estou mandando um anjo agora lá naquela glória a Deus. Irmão, eu simplesmente acreditei, irmãos, uma fé, irmãos, que eu desconhecia, irmãos, apesar de saber Gênesis, Apocalipse, irmãos, desconhecia, irmãos, dessa fé maravilhosa, irmãos, está escrito em 11 aos Hebreus, verso 8, fala sobre a fé. Bendito é o nome santo do Senhor, e ele pregando aquela palavra, irmãos, se encerrou, irmãos, o interessante de tudo isso, irmãos, eu digo com toda sinceridade, um homem que não tinha uma teologia que eu tinha, não tinha uma hermenêutica, irmãos, mas tinha o Espírito Santo da graça. Encerrou aquela palavra, irmãos, eu me direcionei àquele cidadão idoso, e falei assim para ele, olha, posso te dar um abraço? Ele falou, pois não. Abracei aquele cidadão, irmãos, com muito carinho, irmãos, porque eu sabia a fé que estava dentro do meu coração. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, aquele cidadão com muita educação falou, não, pode me abraçar, Deus que te abençoe, vai em paz, que a obra já foi feita. Glória a Deus. Irmão, para resumir, fui para o meu lar, irmãos, a noite para mim era a pior parte, irmãos, era pesadelos em cima de pesadelos. Só que naquela noite, irmãos, o interessante de tudo isso, dormi como se fosse uma pedra, irmãos. No outro dia, peguei a primeira condução, fui para a cidade de Sorocaba, irmãos. Quando eu adentrei naquele hospital, a minha esposa já sabia mais ou menos o horário que eu chegava. Quando ela me avistou, irmãos, ela fazia assim para mim, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Só que eu percebi, irmãos, havia um sorriso no rosto dela. E pensei, coisa ruim não deve ter. Irmãos, quando eu adentrei naquele quarto, irmãos, que eu me deparei com uma cena, irmãos, que eu jamais vou esquecer, irmãos, a minha filhinha estava sentadinha. Glória a Deus. Fui uma cadeirinha, irmãos, quando eu olhei aquilo, irmãos, eu não me contive, irmãos, fui ali, abracei a minha filha, irmãos, senti os ossinhos dela aqui no meu peito, irmãos, já estamos ali, eu e a minha esposa, mais ou menos uns 15 a 20 minutos, irmãos, só chorávamos
Porque, irmãos, era muita emoção, irmãos, para mim, irmãos, eu não conseguia ter palavra, irmãos, diante daquilo que estava diante de mim, irmãos. Para resumir, irmãos, passou-se alguns dias, perguntando para minha esposa, irmão, voltando atrás, eu fiz uma pergunta para minha esposa, fiquei, irmãos, maravilhado. Falei, olha, bem, eu vou te fazer uma pergunta, o que que houve em Capatência? O nome dela é Patrícia, irmão. Olha, bem, eu não sei. Você não percebeu nada de diferença nessa noite passada? Falei, olha bem, eu estava sentado nessa cadeira que você está vendo, era 8h30 da noite. Eu fiz um pedido para Deus. Deus, leva embora, eu não aguento mais, irmãos, porque, segundo, irmãos, ela falou para mim, irmãos, realmente, irmãos, ver uma criança com 3 aninhos, irmãos, morrendo na frente dela, ela sem poder fazer nada. Ela fez esses pedidos para Deus, irmãos, no desespero de mãe. E segundo o relato dela, ela dormiu, irmãos, ela teve um sono. Segundo, irmão, ela ficou uns 15 minutos, irmãos, adormecida. Quando ela acordou daquele sono, olhou para a menina havia acordado do coma, bendita o nome do sangue de Deus. E ela, no desespero, achou que a menina estava se despedindo dela, bateu a campainha, a enfermeira veio imediatamente, acalmou minha esposa, irmão. Resumo de tudo isso, irmãos. A minha filhinha, irmão, saiu daquele hospital com vida, glória a Deus, altura. Depois conversando com a médica ali, irmão, por sinal, uma médica maravilhosa, irmãos. Deus foi na nossa vida nesse momento difícil. Irmãos, ela falou, pai, vem cá, eu vou te abraçar, posso te dar um abraço? Abracei aquela médica. Olha, pai, eu vou te falar algo. Agora está tudo bem com a Patrícia, mas vem cá, irmão. Então ela foi, puxou ali a gaveta dela, irmão, e havia ali um atestado de óbito. Um atestado de óbito, irmão, só faltava por o horário e a data, irmãos, do falecimento da minha filha. Mas ela falou, olha, pai, eu vou te falar algo. Não sei se você acredita, mas no caso dessa menina, não tem outra explicação. Houve uma intervenção divina e o nome de Deus está sendo. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus, irmãos, por essa honra. Eu sei na nossa vida, irmãos, a nossa filha cresceu junto de nós, foi auxiliar de jovens, se casou, já me deu uma netinha que está com 9 anos de idade, um netinho de 2 aninhos. Hoje ela faz parte aqui do espaço infantil, ela está dando ilusão da vida para a minha neta e o nome de Deus está sendo. Não dá para regerir, para entender. Irmãos, depois eu mudei ele para Porto Feliz e comecei, irmãos, a ir em igrejas aí, irmãos, e era bem recebido, obviamente. Me oferecia cargos, vantagens financeiras, e assim, só que meu coração trabalha, gente. E um dia eu fiz um propósito de Deus, eu acho que eu vou voltar na congregação de novo, eu fui escondido da minha esposa, pra você ter uma ideia. Irmãos, e comecei a congregar, fiquei mais ou menos um mês e meio, para 2 meses, congregando, escondido da minha esposa. Só que eu chegava no santo culto, irmãos, ela me fazia uma pergunta, bem, a igreja que você está indo, quem já que essa igreja é? Eu falei, não, é a igreja maravilhosa, até eu que sou meio pequeno, estou ficando até mais bonito no meio daquele povo, brincando com ela. Falei, mas você não vai falar o nome da igreja? Assim, irmão, eu fui enrolando até quando pude, até que um dia ela falou, olha, você que está falando da igreja que você está indo, eu quero ir também para conhecer. Falei, tá bom, velho. Só que hoje eu não vou, mas você vai levar a Patrícia com você nessa tal igreja desconhecida. Ela adotou a criança, irmãos, e fomos no santo culto ali no Parque Água Branca, em Porto Feliz. Irmãos, quando ela chegou dentro da igreja, irmão, naquela época, se usava aquelas fraldinhas, algumas mais antigas, sabe do que se trata. Irmãos, a minha esposa falou, bem, você vai se retornar da igreja, põe na cabecinha dela por causa do sereno da noite. Falei, tá bom, velho. E fomos no santo culto, irmãos. Quando ela chegou dentro da igreja, ela viu as irmãs de véu. Simplesmente ela foi na mochilinha dela, pegou aquela fraldinha e pôs na caseira dentro da igreja. Acredita no nome santo do Senhor. A minha esposa, irmão, dentro daquele santo culto, irmão, fomos pro nosso lar. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava terminando o jantar, e simplesmente a minha filha foi no quartinho dela ali, pegou um caderninho que a minha esposa lá para fazer com desenho, e sentou em frente do fogão e pôs aquela fraldinha de novo na cabeça. A minha esposa olhou aquela cena e falou, bem, vem cá. Você me explica isso daqui? Eu falei, não, é coisa de criança, não tem nada a ver. Não, vocês acabaram de chegar dessa igreja, você não quer falar o nome. Já estou até desconfiado que igreja que é. Eu falei, não, bem, no próximo culto eu prometo que vou falar o nome. Pode ficar tranquilo, eu vou falar. Ou então você não vai falar, então eu vou perguntar para ela. Perguntou para minha filha. Falou, filhinha, seja bem sincera com a mamãe. Essa igreja que o papai tem, que jeito que essa igreja é? A criança olhou para ela e falou, mamãe do céu, papai está em uma igreja que tem um monte de noiva, eu quero ser uma noiva. Aí a carta caiu, eu vou falar a verdade para ela, fiz um digo isso. Irmãos, então, depois de algum tempo a minha esposa começou a congregar conosco. Irmãos, hoje, irmãos, eu sou um porteiro feliz. Porque, irmãos, eu fiz o pedido para Deus. Deus,
eu quero participar dessa obra. Seja, só que eu posso fazer um pedido para o Senhor. Eu quero ser um porteiro. Simplesmente isso. Por que, irmãos, eu falo isso para vocês? Porque no dia crucial da minha vida, a minha filha estava morrendo dentro de um hospital. Um porteiro com muita sensibilidade, um amor no coração, me viu ali em frente de uma congregação de bolseiristas em desespero. E me fez um convite com muito amor. Glória a Deus. Convite, eu sentei no segundo banco com a igreja de Porto Feliz, recebi a palavra. Deus fez esse milagre na nossa vida. O nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Surpresa nessa pandemia. Fui levantado como porteiro ali, na zona rural de Porto Feliz. Inclusive, faço um convite a todos vocês. Se vocês sentirem de for lá para Porto Feliz, nos vizinhos ali, irmãos, chama-se Fazenda Jupira, na cidade de Porto Feliz. Tem de Porto Feliz e Boituva ali, irmãos. Se vocês sentirem, será um prazer imenso, uma alegria de todos vocês. Peço desculpa, peço perdão a todos vocês pelo tempo tomado, mas eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Olha.